Você talvez já tenha ouvido falar sobre o dízimo a vida inteira. Mas e se eu te disser que existem verdades bíblicas que quase ninguém prega? E se eu te contar que, ao longo dos anos, muitas interpretações foram distorcidas, omitidas ou simplesmente ignoradas? Hoje, você vai descobrir 3 segredos sobre o dízimo que podem transformar completamente a forma como você enxerga esse tema. O dízimo é realmente obrigatório? Foi mesmo instituído para todos? E por que existem tantas diferenças entre o que a Bíblia diz e o que muitas igrejas ensinam? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai entender algo que pode mudar sua relação com Deus, com a Bíblia e até com a forma como você oferta. O que eu vou te mostrar agora não é opinião, não é tradição e não é teologia denominacional. É Bíblia pura. E quando você vê o que ela realmente diz, é impossível continuar pensando da mesma forma. Então fique comigo até o final, porque o primeiro segredo sobre o dízimo é tão surpreendente que muita gente preferiria que você nunca descobrisse. Para entender o dízimo de verdade e não ser manipulado por interpretações modernas, precisamos voltar no tempo e enxergar como tudo começou. No Antigo Testamento, o dízimo não tinha nada a ver com dinheiro, salário ou qualquer tipo de renda comum. Ele era completamente baseado na agricultura. Era parte do sistema da terra de Israel. Tudo girava em torno da colheita, do rebanho e do sustento da nação. Por isso, quando a Bíblia fala de dízimo, ela está falando de alimento: trigo, azeite, vinho, frutas, cordeiros, não moedas. E existe um motivo muito claro para isso. O dízimo servia para sustentar os levitas, uma tribo específica que não recebeu terras como as outras. Eles viviam exclusivamente do serviço religioso e, por não terem propriedades, eram sustentados pelo que os agricultores da nação produziam. Ou seja, o sistema de dízimo dependia diretamente da terra de Israel e da estrutura do templo. Outra coisa importante, não era qualquer pessoa que dizimava. Apenas quem cultivava a terra ou criava animais. Pescadores, artesãos, viúvas, pobres e pessoas sem propriedades não eram obrigadas a dar dízimo. Quando entendemos esse contexto histórico, percebemos que o dízimo nunca foi um imposto religioso universal, muito menos um mandamento financeiro para todo ser humano. Era algo específico, para um povo específico, em uma realidade específica. E é exatamente aqui que surge o primeiro segredo que quase ninguém comenta. Segredo 1. O dízimo não era para todos. E aqui começa o primeiro segredo, e provavelmente o mais chocante para muita gente. O dízimo não era para todos. Sim, isso mesmo. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam hoje, no Antigo Testamento não existia a ideia de que toda pessoa, de toda profissão, deveria entregar 10% de qualquer tipo de renda. A Bíblia é muito clara ao mostrar que apenas um grupo específico de israelitas estava obrigado a dizimar: os agricultores e os criadores de rebanho. Somente aqueles que recebiam sua provisão diretamente da terra de Israel eram chamados a separar a 10ª parte da colheita e dos animais. Isso significa que a maioria das profissões da época não dizimava. Pescadores, carpinteiros, pedreiros, comerciantes, artesãos, soldados, órfãos, viúvas, estrangeiros, pobres e qualquer pessoa que não possuísse terras ou animais simplesmente não fazia parte da lei do dízimo. Eles não eram cobrados, não eram condenados e nem considerados infiéis por isso. O dízimo não era financeiro, era agrícola. E por ser agrícola, só recaía sobre quem produzia fruto da terra prometida. É interessante notar como isso contrasta com o discurso moderno, que muitas vezes coloca o dízimo como uma obrigação universal para todos os cristãos. Na Bíblia, o dízimo nunca foi um mandamento para o mundo inteiro, nem para todos os israelitas. Ele estava diretamente conectado à terra que Deus deu a Israel, ao sacerdócio levítico e ao templo físico. Era um sistema completamente específico e limitado.
Esse detalhe faz toda a diferença porque mostra que o dízimo não era uma contribuição voluntária, mas também não era um imposto religioso sobre a vida de qualquer pessoa. Era um mecanismo social e espiritual dentro da estrutura de uma nação teocrática para sustentar uma única tribo que não tinha herança territorial, os levitas. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Por que Jesus, carpinteiro, não era dizimista? Porque Pedro, pescador, nunca foi cobrado por dízimo? Porque Paulo, fabricante de tendas, jamais dizimou? Porque o dízimo não era para eles. Eles não estavam incluídos na obrigação, porque não viviam da terra. Eles não se enquadravam no que a lei exigia. Esse é o primeiro segredo que muita gente não te conta. O dízimo não era universal. Era uma lei direcionada apenas aos produtores agrícolas de Israel. E se isso já parece surpreendente, o segundo segredo é ainda mais profundo, porque ele revela por que esse sistema deixou de existir. Segredo 2. O dízimo era uma lei da antiga aliança. Muita gente hoje fala do dízimo como se fosse uma obrigação eterna, válida em qualquer época para qualquer pessoa. Mas a Bíblia deixa claro, o dízimo fazia parte da antiga aliança, a mesma que incluía sacrifícios de animais, rituais de purificação e leis civis específicas para Israel. Ele estava diretamente conectado ao sistema levítico, ao templo físico e ao sacerdócio hereditário, elementos que não existem mais desde a vinda de Cristo. Quando Malaquias escreveu, "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro", ele estava falando com um povo que vivia exatamente nesse contexto. Um sistema sacerdotal, um templo, uma estrutura teocrática, além de tribos com funções claramente definidas. Nada disso se aplica ao modelo da igreja atual. E quando Jesus veio, algo definitivo aconteceu. Ele selou uma nova aliança, não baseada em rituais obrigatórios, mas em graça, fé e generosidade voluntária. O livro de Hebreus afirma que quando o sacerdócio muda, necessariamente muda também a lei. Ou seja, se o sacerdócio levítico acabou, as leis que o sustentavam, incluindo o dízimo obrigatório, também deixaram de valer. Por isso é tão perigoso quando líderes tentam trazer para hoje mandamentos que existiam apenas dentro daquele pacto antigo. É como tentar amarrar os cristãos a um sistema que Cristo já cumpriu, já encerrou e já substituiu por algo maior. A liberdade em Deus e a oferta feita com amor, não por obrigação. O problema é que muitos não explicam essa transição entre antiga e nova aliança. E quando as pessoas não entendem a diferença entre os pactos, elas se tornam vulneráveis à manipulação. Mas quando você entende o que a Bíblia realmente ensina, ninguém mais te controla usando versículos fora do contexto. Segredo 3. No Novo Testamento, Deus exige outra coisa. Quando chegamos ao Novo Testamento, algo surpreendente acontece. O dízimo simplesmente desaparece como mandamento para os cristãos. Não há uma única ordem de Jesus, dos apóstolos ou das cartas da igreja primitiva que imponha o dízimo como obrigação. Em vez disso, Deus passa a exigir algo muito mais profundo: generosidade voluntária, sincera e proporcional, não um pagamento fixo de 10%. Em 2 Coríntios 9, Paulo deixa claro: cada um deve dar conforme propôs no coração, e não por obrigação. Ou seja, Deus não quer mais um percentual específico, Ele quer o coração, a intenção e a liberdade de cada pessoa. Isso destrói qualquer tentativa de transformar a contribuição cristã em cobrança, ameaça ou peso religioso. E tem mais. Na igreja do Novo Testamento, ninguém dava para evitar maldição, muito menos com medo de devorador. Eles davam por amor, por compaixão, por fé na obra de Deus e porque entendiam que tudo o que tinham vinha do Senhor. Não há manipulação, não há pressão psicológica, não há chantagem espiritual. Há apenas amor e responsabilidade. Esse é o ponto mais chocante.
Deus não exige 10%. Deus exige sinceridade. Ele quer que você dê o que pode, quando pode e como o Espírito Santo tocar no seu coração. Alguns darão muito mais do que 10%. Outros, em momentos difíceis, darão menos. E em nenhum desses casos, Deus deixa de abençoar. O Evangelho não é uma troca. Eu dou para Deus porque Ele vai me dar algo de volta. O Evangelho é entrega voluntária, é gratidão, é maturidade espiritual. E quando você entende isso, nenhum discurso manipulador consegue mais te aprisionar, porque agora você sabe. No Novo Testamento, Deus não quer seu dízimo, Ele quer seu coração. Depois de entender tudo isso, surge a pergunta mais importante. Então, o que Deus espera de mim hoje? A resposta é simples, mas profundamente transformadora. Você deve contribuir com liberdade, consciência e propósito. Não porque alguém te ameaçou, não porque disseram que você será amaldiçoado, e muito menos por pressão emocional. Deus quer que você analise sua vida, sua condição financeira e o que o Espírito Santo te direciona a fazer. No Novo Testamento, a prática da igreja era baseada em 3 pilares: generosidade voluntária, ajuda aos necessitados e investimento na obra missionária. Isso significa que sua contribuição, seja qual for o valor, precisa ter um sentido espiritual e social. Abençoar vidas, sustentar o Evangelho e promover justiça. Contribuir também não te faz mais espiritual. O que agrada a Deus é o coração sincero por trás do gesto. Há pessoas que dão pouco, mas dão com verdade. E há pessoas que dão muito, mas sem amor nenhum. Aos olhos de Deus, somente uma dessas ofertas é aceita. Então, na prática, o cristão de hoje deve orar, planejar e decidir o quanto pode contribuir com alegria. Pode ser 10%, pode ser mais, pode ser menos. O importante é que seja voluntário, consciente e feito com o coração cheio de fé, porque é isso que realmente honra a Deus. Agora que você conhece esses 3 segredos bíblicos sobre o dízimo, algo fica muito claro. Deus nunca pediu que você vivesse com medo, culpa ou pressão religiosa. Ele não te chama para ser escravo de um sistema, mas para viver em liberdade, verdade e maturidade espiritual. O dízimo, como era praticado no Antigo Testamento, não existe mais como obrigação cristã. O que Deus quer hoje é o seu coração, a sua sinceridade e sua disposição para contribuir por amor, não por medo. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. O peso cai, a culpa desaparece e a fé se torna mais leve, mais verdadeira, mais parecida com o Evangelho que Jesus realmente ensinou. A pergunta, então, não é quanto eu tenho que dar, mas sim como posso honrar a Deus com aquilo que eu já tenho. E essa resposta, só você e o Espírito Santo podem construir juntos.